Meus caros ouvintes de Lendas do Mundo, preparem-se. Vocês já voltaram à sua antiga escola à noite? Sentiram o ar frio nos corredores vazios? Ouviram o ranger dos pisos, as portas que batem sem vento? Onde antes havia vida, agora paira um silêncio carregado, um eco do passado que se recusa a morrer. Hoje, não vamos explorar florestas ou casas isoladas. O palco do nosso terror é um lugar de aprendizado e memória, mas que para alguns se tornou o palco da tragédia. Mergulharemos nas sombras de uma lenda urbana tailandesa, um terror que se esconde à vista de todos no santuário da infância. Virongrian, a fantasma da escola. Eu lhes garanto, depois de hoje, a campainha do recreio nunca mais soará a mesma. A história nos transporta para a Tailândia, um país vibrante de cores e espiritualidade, onde o limiar entre o mundo dos vivos e dos mortos é muitas vezes tênue. No coração de Bangkok, em 2008, a modernidade das avenidas congestionadas e dos shoppings reluzentes coexistia com a crença ancestral em espíritos e o respeito aos ancestrais. As escolas, instituições de conhecimento e futuro, eram também por vezes guardiãs de passados sombrios. E uma das mais persistentes e perturbadoras lendas urbanas locais é a de Virongrian, a fantasma da escola, um espírito preso a um local de inocência, mas marcado pela dor. Não é uma figura aterrorizante por sua aparência, mas sim pela sua proximidade, pela maneira como ela se manifesta nos ecos do que um dia foi, violando a segurança de um ambiente que deveria ser acolhedor. No centro desse cenário, em uma antiga escola secundária no distrito de Phaya Thai, funcionava uma das mais renomadas instituições da cidade, conhecida por sua disciplina e seu histórico de excelência. Mas, nos bastidores de seus velhos edifícios de madeira e concreto, sussurrava-se uma história. Há décadas, uma jovem estudante, Nara, uma menina brilhante e querida por todos, teria sofrido um terrível acidente. Durante um festival escolar, uma estrutura mal montada de um palco desabou, matando-a instantaneamente. Sua morte foi um choque para a comunidade, um evento que manchou a reputação da escola e plantou uma semente de melancolia em seus muros. Desde então, murmúrios de uma presença começaram a surgir. Um dos mais céticos entre o corpo docente era a professora Anand, um homem de 40 e poucos anos, dedicado à física e avesso às superstições. Ele era conhecido por suas aulas noturnas extras para alunos com dificuldades e por ser o último a sair da escola, muitas vezes trabalhando até altas horas na biblioteca ou em seu laboratório. Seu escritório ficava em uma ala mais antiga do prédio, com longos corredores de madeira que rangiam a cada passo e janelas que davam para um pátio interno escuro e arborizado. As coisas começaram de forma sutil, como a névoa que se arrasta ao amanhecer. Pequenos ruídos, um riso infantil distante que parecia vir dos corredores vazios à noite. Anand atribuía a acústica peculiar do prédio ou à fadiga. Depois vieram os sussurros. Inicialmente, ele pensou ser o vento, mas gradualmente as vozes se tornaram mais claras, uma melodia triste, quase um lamento, que parecia emanar do auditório onde o acidente de Nara havia ocorrido. Anand começou a sentir uma tensão estranha ao ficar sozinho na escola. Uma sensação de observação, de que não estava só. Era como se a história do lugar ganhasse uma forma, uma presença etérea que o seguia. Havia algo proibido em investigar aquilo, um instinto primitivo gritando para não se aprofundar. A essa altura, as sensações de Anand se intensificaram. Ele sentia um calafrio inexplicável subindo por sua espinha, sempre que passava pelo auditório à noite.
uma picada gelada, como se mãos frias estivessem roçando sua nuca. Uma noite, ele estava em seu escritório, corrigindo provas, quando a porta da sala de aula vizinha, que deveria estar trancada, rangeu suavemente. O ar ficou pesado, e um cheiro doce e enjoativo de jasmim e sangue preencheu seu escritório. Um aroma que ele nunca havia sentido antes e que parecia ter uma estranha atração, uma curiosidade mórbida. Ele ouviu o som de giz arranhando a lousa da sala vizinha, escrevendo e apagando repetidamente. Anand tentou ignorar, atribuindo ao estresse do trabalho, mas a linha entre a sanidade e a paranoia estava se tornando tênue. Seus colegas notaram suas olheiras profundas, sua irritabilidade e o medo que agora se instalava em seus olhos. Anand, relutantemente, confidenciou as sensações. Sua colega mais velha, a professora Mali, uma mulher de sabedoria popular, sugeriu rituais de purificação e oferendas. Anand revirou os olhos, mas a semente da dúvida já havia sido plantada. No fundo, havia um desejo obscuro em Anand de provar que não estava louco, de confrontar o que o atormentava. Uma atração fatal por desvendar o que se ocultava por trás da lenda. O terror atingiu seu ápice em uma noite de monções, com a chuva batendo forte nas janelas. Anand, incapaz de dormir, decidiu trabalhar até mais tarde para se distrair. Os sussurros nos corredores eram agora claros, embora ainda ininteligíveis. Uma voz infantil e melancólica que parecia chorar seu nome. O arranhar de giz se intensificou e o som de uma cadeira arrastando-se de forma pesada na sala de aula vizinha o fez prender a respiração. De repente, a porta de seu escritório, que ele jurava ter trancado, rangeu suavemente, abrindo-se. A luz fraca da sua luminária de mesa projetou uma sombra alongada na soleira. Anand ergueu os olhos, seu coração batendo como um tambor de guerra. Na entrada da sala havia uma figura, pálida, translúcida, quase etérea, vestida com um uniforme escolar antigo. Era a silhueta de uma jovem, seus cabelos longos e negros cobrindo parte do rosto, mas ele podia discernir os olhos. 2 pontos de escuridão profunda, sem brilho, mas fixos nele. Não havia traços de violência visível, mas a presença era opressora, carregada de uma tristeza infinita e de uma fúria contida. Juntos, esses sentimentos geravam uma estranha, quase proibida, curiosidade em Anand. Era como se a figura estivesse convidando-o a partilhar sua dor, a mergulhar na escuridão de seu sofrimento. Havia uma tensão, uma atração mórbida. A figura não se moveu. Apenas o cheiro de jasmim e sangue se tornou mais intenso, e um calafrio glacial invadiu o escritório, fazendo os pelos de Anand se eriçarem. A voz, agora um sussurro claro, mas distante, parecia vir de dentro de sua própria cabeça. Você não me viu, mas sentiu a sua dor, e então a figura ergueu uma mão diáfana, apontando para o auditório. Não havia acusação, apenas um convite silencioso para testemunhar. Movido por um impulso que misturava pavor e uma curiosidade quase mórbida, Anand se levantou, paralisado. A adrenalina pulsava em suas veias. Ele sentia a atração da figura, a promessa de uma verdade aterrorizante. Era um momento de confrontação, a linha tênue entre a segurança e o abismo da loucura. Ele sentiu uma estranha liberação, um reconhecimento de que ele era parte daquela história agora. Com um último resquício de sanidade, Anand deu um passo para trás. A voz na sua cabeça se tornou um lamento, quase um uivo de desespero. A figura não atacou, não precisava. A presença era o suficiente. Anand cambaleou para trás, tropeçando em sua cadeira, sua mente gritando para fugir. Ele correu para a porta,
não olhando para trás, correndo pelos corredores escuros em direção à saída, sua respiração ofegante preenchendo o silêncio. Ele não sabe como, mas conseguiu sair da escola. A chuva ainda caía forte, lavando as ruas, mas não o medo que se aninhava em sua alma. Ele não pode explicar o que viu, nem o que sentiu. A ameaça não foi derrotada. Não houve uma batalha épica. Houve apenas a fuga, a sobrevivência a uma experiência que quebrou seu ceticismo e o marcou para sempre. Anand nunca mais pôs os pés naquela escola à noite. Ele se transferiu para outra instituição, mais moderna, longe dos ecos da velha Bangkok. Mas a memória daquela noite o persegue. Ele compreendeu que o terror não precisa ser um monstro físico. Ele pode ser a simples presença do desconhecido, o que se esconde na história de um lugar, e o desejo mórbido que nos puxa para ele. A verdade de Phoi Rongrian não está em sua forma, mas no medo que ela incita, na sua capacidade de habitar o espaço mais vulnerável de nossa existência. As memórias de inocência manchadas pela tragédia. Então, meus caros, antes de adormecerem esta noite, pensem bem. Ao passarem por uma escola vazia à noite, ou ao ouvirem um sussurro estranho nos corredores, lembrem-se da história de Nara e do professor Anand, porque talvez o espírito de Firongrian ainda esteja lá, ecoando a sua dor, esperando por um novo espectador para a sua tragédia, pronto para se alimentar da sua curiosidade e do seu medo mais profundo. Não há heróis nessa história, apenas o alívio temporário de ter sobrevivido a uma noite. Mas o que assombra os corredores continua lá. Pensem bem, meus amigos. O que vocês fariam se sentissem uma presença invisível em sua antiga escola? Você acredita em fantasmas que assombram lugares de tragédia? Comente abaixo e compartilhe sua experiência com o desconhecido. E não se esqueça de se inscrever no canal Lendas do Mundo para mais histórias que desafiam a razão.